E para mim foi muito difícil, foi uma rejeição, né? E lidar com rejeição nunca é fácil. Eu sofri muito na época. A parte de me distanciar dos meus amigos, que eram muito importante para mim naquele momento, foi muito difícil. E se a gente entrar nesse tópico, a gente vai falar de coisas assim que, tipo, de fato, isso se tornou uma rotina na minha vida depois. Porque sempre que as coisas ficavam difíceis, eu queria me mudar para um outro país, porque eu me acostumei com isso. De que deu ruim aqui, a gente muda. Deu ruim ali, a gente muda. E isso é uma coisa que depois, mais tarde, também eu tratei em terapia. Tipo, eu estou na Dinamarca por causa da terapia, porque senão eu também teria fugido. E depois da China, você voltou. Você tentou de alguma forma reverter essa situação, conversar com alguém, procurar uma outra empresa e ficar? Ou você veio para o Brasil e recomeçou? Tentei. Eu consegui na época uma carta de recomendação de uma outra empresa para voltar para a China, mas eu tinha que sair de lá de qualquer forma. Então eu tive que ir para o Brasil. E eu acho que quando eu voltei para o Brasil, na época eu ainda era bem imatura e eu estava ainda com aquela sensação de rejeição, e aí eu desisti, eu não tive coragem de voltar. Eu poderia ter aplicado para o visto novamente, poderia ter voltado, mas eu não consegui. E aí eu resolvi ficar no Brasil por um tempo e depois eu comecei a buscar outras coisas. E nesse processo, qual foi o próximo país que você buscou? Rússia. Sério? Por quê? Quando eu falei pra vocês que na China eu fiz amigos pra vida toda, né? E a minha melhor amiga naquela época, ela era russa e a gente não conseguia se comunicar porque ela não falava inglês, eu não falava russo. Ela falava o mandarim dela era muito fluente, mas eu só arranhava também no mandarim. Então a nossa comunicação ela era muito pobre, mas era uma mistura de inglês com mandarim, com um pouco de russo, que ela me Bíblia. ensinou, E de vontade. e de muita vontade. A gente sempre soube que a gente queria ser amiga e que comunicação não ia impedir isso. Então a gente se virava com o que a gente conseguia. Gesto, tudo. A gente precisava de tudo na nossa comunicação. E aí, isso me gerou um interesse muito grande de aprender o russo. Também porque me ajudava no contexto profissional. Dentro da empresa na China, o departamento russo era muito mais maduro do que os outros departamentos, então eu tirava muita inspiração quando eu aprendi a ler o cirílico. Eu conseguia entender quais eram as chamadas de marketing que os desenvolvedores do mercado russo estavam fazendo, e aquilo me ajudou muito no meu processo criativo também. Mas aí virou uma coisa que eu trouxe para minha rotina. Eu fazia aula particular com uma professora no Skype, e chegou um momento que ela falou para mim, ela falou, olha, Jaila, eu acredito que a gente já desenvolveu tudo que dava pra gente desenvolver no one-on-one. Você agora precisa encontrar uma oportunidade de ir pra Rússia se você realmente quiser ficar fluente no russo, a nível de conversar o tempo todo confortavelmente. Eu falei assim, tá bom. Me Você tá convenceu.